Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Estou muito feliz, um abração a todos, bem apertado, de poder estar voltando a ministrar essas aulas. Aproveitando para encerrar esse final de 2022, agradecendo a todos a presença e parabenizando vocês pela busca do aperfeiçoamento, pela busca da abertura da consciência, expandindo a sua consciência, saindo do marasmo, saindo do mundinho que lhes ensinaram. É isso aí, meus queridos. Que a luz, em 2023, a luz é a consciência desperta, é a presença do Criador se manifestando em sua vida, aconteça. Que assim seja. Hoje vamos falar de um assunto, de uma palavra que é muito pouco utilizada, mas que é muito importante. Chama-se usura. E o termo da chamada é seres no mundo da usura. Vamos explicar detalhadamente o que é a usura. O dicionário Aurélio define a usura da seguinte forma: delito cometido por quem empresta dinheiro, cobrando taxa excessiva de juros, agiotagem, juro excessivo, muito além da taxa usual ou chamada legal. Alguns autores, entre eles Hawais, derivam a palavra juros de jus ou juris, direito, justiça. Os juros seriam, portanto, o que é direito a receber pelo aluguel de determinada quantia. No decorrer da história, vários conceitos e ensinamentos foram desenvolvidos sobre o tema, alguns a favor, outros contra, mas nas mais variadas culturas, que usaram por vezes os termos usura e juros como sinônimos. Somente no século XVIII, quando as leis da economia começam a ser estudadas cientificamente, é que se propõe a distinção entre vocábulos, juros e usura, usando-se juro para designar a taxa de remuneração pelo uso do dinheiro e usura para o empréstimo de dinheiro a taxas superiores às legais. A usura ao longo da história, inicialmente, cumpre consignar que ela teve diversas significações ao longo dos tempos, razão pela qual o estudo deve englobar ainda os contextos fáticos e sociais de cada época. A polêmica sobre os juros é que a cobrança excessiva sempre provoca maiores danos ao devedor. No conceito atual, usura não significa simplesmente o interesse devido pelo uso de alguma coisa. É o interesse excessivo, isto é, a estipulação exagerada de um juro que ultrapassa ao máximo a taxa legal, ou a estipulação de lucro excessivo ou excedente do lucro normal e razoável. Vários códigos éticos mais antigos da humanidade já falavam sobre a usura, como o de Hammurabi, por exemplo. Aristóteles foi enfático ao condenar a usura. Condenava em qualquer forma, e eu sou firme com ele. A tese dele era a de que a moeda, ao contrário dos seres vivos, não se reproduz, portanto, não poderia produzir filhotes. O problema é o que caracteriza o juro abusivo. As taxas praticadas historicamente em diversos locais
e povos variavam sensivelmente. Em Atenas, a taxa de juros era de 12% ao ano. Na China, habitualmente, cobrava-se também 12%, elevando-se a taxa se o empréstimo fosse a longo prazo, podendo atingir até 30%. Em Roma, a taxa era de 12%, mas efetuavam-se empréstimos até 48%. Na Idade Média, os lombardos e judeus cobravam taxa de 20%. Henrique VIII, na Inglaterra, em 1546, proibiu taxa superior a 10%, mas nas colônias inglesas, notadamente na Índia, cobravam-se até 60%. Desde muito tempo, maguinha, o tratamento da garganta exige que se tome água. Desde muito tempo, a Igreja Católica se manifestou sobre os ganhos usuários. Apesar de explorar o povo de outras formas, Basílio, em especial, e Tomás de Aquino, ao longo da Idade Média, também condenaram a usura. Essas condenações compartilham a característica de condenar qualquer cobrança de juros sob o nome comum de usura, qualquer que seja a taxa praticada. Em 1745, o Papa Benedito XIV promulgou a encíclica Vix Perveniti, condenando a usura. São Tomás de Aquino tinha a usura como pecado contra a própria justiça. A usura, segundo a Igreja Católica, estaria ligada ainda à avareza e à preguiça, condutas claramente contrárias ao que se espera de um bom cristão. Quer dizer, não é isso que vemos, né? Até hoje. Só no final do século XV surgem os primeiros diplomas legais que estipulariam os valores cobrados pelo empréstimo de dinheiro. Passou-se, então, a distinguir juro de usura. Juro era a taxa cobrada dentro dos valores estipulados em lei. Usura seria o termo utilizado para se referir à cobrança de taxas superiores ao limite máximo permitido legalmente, como se o determinado pela lei não fosse usura. Da usura e taxas de juros no direito brasileiro. O Brasil, no limiar de sua história, por ser colônia, submetia-se à norma jurídica de Portugal. Em 1446, as ordenações afonsinas já regulavam a usura. Dom Pedro II, em 24 de outubro de 1832, sancionou a lei que exterminava com o limite de juros. Silenciam-se as constituições de 1824 e 1891 sobre a usura ou sobre o limite das taxas de juros. Vigente, então, a lei de 1832, prevalece a livre negociação dos juros. Por enquanto, eu estou dando uma pincelada no significado da usura desde lá de trás, né? Nós vamos chegar no abrangente maior, né? Em 1º de janeiro de 1917, entra em vigor o Código Civil de 1916, que estabelece o limite de 6% como juros devidos por força de lei, ou quando não convencionado pelas partes. Já se tratava de um avanço no sentido de coibir a usura. Em 1933, Getúlio Vargas promulgou a Lei da Usura, Decreto 22.626/33. Fixou um limite de taxa de juros de 12% ao ano, bem como a impossibilidade do anatocismo, ou seja, cobrança de juros sobre juros.
E por acaso não vemos isso acontecendo? Com periodicidade inferior a um ano. A Constituição Federal de 1934 dispunha que a usura era proibida e seria punida na forma da lei. Mesmo fenômeno ocorre com a Carta Constitucional de 1946. A Carta Magna de 1967 atribui poderes ao Presidente da República e ao Senado Federal por intermédio da resolução de alterar os limites dos juros. Em 1951, foi promulgada a Lei número 1521/51, que versava sobre os crimes contra a economia popular. Assim, a usura passou ao status de crime, observando-se mais um expoente legislativo no combate aos abusos na cobrança de juros. A Carta Constitucional de 1988, vigente em nosso país, determina que as taxas de juros reais não possam ser superiores ao 12% ao ano. A cobrança acima deste limite é conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades. Isso é verborragia. A despeito de ser reconhecida a prática da usura como proibida no país e de ser lei complementar, a prática usurária continuou e o teto jamais foi reconhecido pelo Corte Constitucional. O Supremo Tribunal Federal, STF, por intermédio da súmula 596, alberga a possibilidade de os bancos ou agentes componentes do sistema financeiro nacional de cobrarem os juros no patamar que lhes melhor aprover. Claro que a cada nova eleição presidencial, a política financeira tem mudanças nesse sentido. O STF editou a súmula número 121, na qual é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Essa súmula impede terminantemente o anatocismo, tal qual já dispunha o Código Comercial. Claro, isso aqui, como sempre, é uma mentira, uma falácia criada pelos governos, porque vemos juros absurdos serem cobrados e a permissão do governo para isso. O que a Bíblia fala sobre a usura? Em regra geral, a Bíblia condena a usura. Vejamos algumas passagens bíblicas. Em Êxodo 22, 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirá com ele como credor que impõe juros. Levítico 25, 35 a 37. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem usuras. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás alimento para receber a usura. Aqui nós estamos falando, aproveitando esse tema da Bíblia, aqui ela fala, sempre, eu explico para vocês, como metáfora, mas ela, quem lê, considera literalmente. No caso aqui, ela está falando de dinheiro, mas em verdade não é dinheiro, e sim a sua conduta para com o outro. Mas estamos aproveitando porque estamos falando de usura, ok? Que no final até acaba sendo a mesma coisa, né? Se você ajuda uma pessoa e depois cobra a ajuda que você deu, é usura. Entendeu? Vou falar mais à frente. Deuteronômio 23, 20.
Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passa a possuir. Ao estrangeiro emprestarás com juros, ou seja, ao mal a que você mesmo atua. Você vai receber com juros a maldade que você faz. Porém, ao teu irmão, ou seja, o bem que você faz, não emprestará com juros. Receberá benesses. Ok? E nesse sentido de bondade, o chamado Deus bíblico diz que te abençoa, que na verdade é o Criador. Ok? Então vamos lá. Em Salmos 15, 1, 2, 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Tabernáculo é o corpo, santo monte é a sua consciência. O que vive com integridade e pratica a justiça. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Ou seja, o que você faz sem esperar retorno. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Lucas, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Está vendo? É a atitude sua, é o dízimo. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Tudo isso porque, enquanto você está na carne, você tem que agir de acordo, porque do outro lado não existe dinheiro, e sim atitude. Várias palavras no grego e no hebraico tratam de forma geral sobre o lucro. Por exemplo, betza ou batza, ganho desonesto, despojo. Mehir, preço ou aluguel. Tebuá, aumento, fruto. Kerdos, lucro. O verbo kerdauno significa lucrar. Aparece 13 vezes no Novo Testamento. Porismos, obtenção, provisão. Ergasma, esforço, trabalho, com sentido de lucro. A forma reforçada, prosergazomai, ou seja, visar o lucro, aparece uma vez em Lucas 19:16. Pleonectel, tirar vantagem de. Conforme se vê nessa lista, as palavras apontam para um lucro obtido por meio da violência, da injustiça, para os despojos, para o ato de alugar, de contratar, ou então para uma recompensa, e para o ganho mediante o ato de compra. Deus condena a usura e a riqueza desonesta. Voltando a falar, tudo isso que eu mostrei a vocês aqui, que a Bíblia fala, ela não está falando em dinheiro. Está falando em consciência, em atitude. Ok? Onde a ganância prevalece, aí surgem os abusos. A prática de hipotecar terras, às vezes, a juros orbitantes, cresceu entre os judeus durante o cativeiro babilônico, o que violava diretamente a antiga lei mosaica. Assim, Neemias precisou arrancar um juramento da parte de seus compatriotas, a fim de que esse abuso tivesse um ponto final. Como eu digo, a Bíblia também é contraditória.
E essa parte é bem contraditória, porque eles falam no cativeiro babilônico, mas nós estamos no cativeiro babilônico. E os judeus continuam cometendo a usura, porque a maior parte do dinheiro do mundo está na mão deles. Bom, os vocábulos gregos usados no Novo Testamento referem-se ao trabalho ou aos negócios, a vantajosa obtenção da vida eterna adquirida por ocasião da morte biológica do crente. Vou repetir, tudo que eu ensino a vocês sobre a parte bíblica não deve ser entendido literalmente. A Bíblia é totalmente metafórica. Então você tem que estudar bem para entender o que está sendo dito. Interpretando literalmente, se mostra muitos erros, como vemos constantemente no catolicismo, no evangelismo e outras derivadas do termo bíblico. Porque os pastores interpretam literalmente. Tem que ser isso bem fixado na memória de vocês. Ok? Vamos lá. Resumidamente, portanto, um israelita não podia cobrar juros de um compatriota. Não podia, eles dizem, né? Muitos deles praticaram a agiotagem a respeito de isso ser desvedado pela lei mosaica, que condena tal prática como desonesta e imoral. Todavia, juros podiam ser legitimamente cobrados de estrangeiros que pedissem empréstimos. Isso continua. Sabemos que nos dias do Novo Testamento, os juros cobrados sobre os empréstimos eram a regra econômica da época. Supõe-se que na sociedade hebreia, a lei contra a cobrança de juros de algum irmão, compatriota israelita, prevalecia de modo geral, embora com abusos ocasionais. No entanto, vemos hoje eles serem donos, como eu já disse, das maiores fortunas do mundo e de grandes bancos e financeiras, utilizando-se da usura e cobrando juros abusivos e absurdos sobre empréstimos concedidos por eles. Um cristão pode cobrar juro? Existem vários tipos de juros. No caso desta pergunta, pensamos que seja cobrar uma taxa por algum dinheiro emprestado. Diz a história que o personagem Jesus, não condenou a prática de cobrar juros, mas não demonstrou apreciação pela prática da usura. E daí? Há um Senhor mais alto a quem devemos servir. Eu sempre digo, há um Senhor? Que Senhor? A palavra Senhor em si, ela fica sem uma expressão de a quem se está falando. Ele fala aqui, há um Senhor mais alto. Que é o Senhor mais alto? Bom, devemos servir. Normalmente se segue esse Senhor mais alto, só que é o Senhor contrário. Né? Ele também é Senhor. Senhor das loucuras humanas. Senhor do ego. Mateus nos mostra que Jesus preferia atitudes amigáveis e hospitaleiras como fatores para ajudar na solução de problemas surgidos entre credores e devedores em lugar da coerção legal. No entanto, todos os cristãos devem pagar impostos nos países que vivem. Essa é uma dívida legal e apropriada, conforme Romanos 13:6. Conceito que Atlon Azael, eu, discordo totalmente. A usura está intimamente ligada à cobrança excessiva de juros, como já falado, e por isso constitui crime no direito penal brasileiro. Ou seja, deveria constituir crime. Aquele que pratica a usura é popularmente conhecido como um agiota.
Aí eu pergunto, e os bancos então não são agiotas? Tal expressão se refere não somente ao particular, mas também às pessoas jurídicas que especulam indevidamente e ultrapassam o máximo da taxa de juros prevista legalmente, praticando crime contra o sistema financeiro nacional. Lei 7.492 de 86, que não voga, não é respeitada e é aceita pelos juristas, pelo Banco Central, pela Presidência da República. Aqui nessa aula podemos ver claramente a união da Igreja com o governo. Lei da usura é a denominação informal atribuída no Brasil ao decreto 22.626. Esta legislação, entre outros pontos, define como sendo ilegal a cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal, aquela cobrada pela Fazenda Nacional, ao ano, atualmente em 12%. Isso conforme eles dizem, artigo 591 e 406 do Código Civil. Bem a capitalização de juros, ou seja, juros sobre juros, e isso não é usura. É nomeado agiota a pessoa que empresta a juros maiores que os permitidos. Fica a pergunta, e os bancos não são agiotas automatizados pelo BC? Ou melhor, autorizados pelo BC? A Constituição de 1988, em seu artigo 192, expressamente previa a proibição de juros em patamar acima de 12%, dentro do sistema financeiro nacional. 12% ao ano, mas veja bem, se você cobrar 1% ao mês, você cobrar direto sobre o valor é uma coisa. Agora, você cobrar direto sobre os juros, é juros sobre juros. Então, não vai dar 12%, vai dar mais. Esse artigo nunca foi regulamentado. Tratava-se de norma... Esse artigo nunca foi regulamentado. Tratava-se de norma de eficácia contida e foi revogado pela emenda 40. Típico dos políticos, que visam o bem da população apenas da boca para fora, pois suas atitudes mostram o contrário. Só não vê quem não quer. A lei da usura continua aplicável a todas as relações fora do sistema financeiro nacional, tal como se infere da leitura inversa da súmula 596 do STF. As disposições do decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. Então, para que criaram a taxa de 12% ao ano? Se estão liberando eles, Cobram as taxas que quiserem. O decreto número 22.626, de 7 de abril de 1933, limitou a taxa de juros contratuais a 12% ao ano e proibiu o anatocismo. O anatocismo é uma palavra que significa juros sobre juros, que é o cálculo de juros sobre juros. Há discussão sobre a revogação do decreto, por um decreto sem número de abril de 1991. Porém, como que um decreto sem número? Absurdo. Porém, o mesmo decreto foi revogado por outro do mesmo ano, publicado no mês de novembro. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 596, fixou o entendimento de que o decreto não se aplica às constituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O artigo 192, item 3º da Constituição Federal de 1988,
previu posteriormente o limite de 12% ao ano. Continua tudo igual na cobrança de juros, mas o STF definiu que a tal disposição tem sua aplicação pendente de lei complementar disciplinada do SFN, Sistema Financeiro Nacional. Sob a perspectiva etimológica, a palavra usura provém de duas palavras latinas, usus e rei, com o sentido de cobrança pelo uso das coisas. Partindo-se de um conceito mais moderno, a usura, em síntese, é entendida como a cobrança de remuneração abusiva pelo uso do capital, ou seja, quando da cobrança de um empréstimo. Aqui, além de eu estar explicando sobre o significado da palavra usura, eu estou mostrando também a vocês, para que vocês assimilem e entendam como os bancos atuam, tirando todos os seus bens, se possível. Vocês pegam empréstimo sobre empréstimo e a dívida nunca acaba. Você pega R$2.000 de empréstimo e vai pagar 10 mil, 20 mil. Já fui vítima no tempo que eu não sabia sobre isso. Peguei um empréstimo de R$3.000, chegou a 30 mil. Absurdo, dos absurdos. E a lei permite. Ninguém faz nada para coibir esse roubo. Vamos lá. Voltando. Ou seja, quando da cobrança de um empréstimo pecuniário em dinheiro, são cobrados juros excessivamente altos, o que lesa ao devedor. É prática repudiada socialmente, sendo considerada conduta criminosa por diversos ordenamentos jurídicos, inclusive brasileiro. Conversa para boi dormir. Qual é o sinônimo de usura? Rendimento, juro, renda, empréstimo com juros exagerados, ágio, agiotagem, especulação, onzena. Agora vamos já saindo da parte religiosa. Na filosofia, que também não foge muito, o ponto básico para os críticos medievais da usura é o seguinte: a cobrança de juros, qualquer que seja a quantia, sobre um empréstimo improdutivo, ou, em outras palavras, a cobrança de tributos indevidos sobre um empréstimo inicial que não tem perspectiva de gerar lucro extra. Sendo assim, o problema da usura, além de econômico, é também religioso e moral. São Tomás de Aquino também chegou a escrever um tratado inteiro sobre esse tema, levando em consideração o entendimento da tradição católica sobre juros e trocas comerciais, dom e contradom, em termos latinos. Além do problema da moral evidente, a usura configura-se como um pecado e era sempre prevista ou vista de forma alegórica pelos intelectuais da Idade Média. Desculpem. Isto é, viam-na como um monstro marinho, como uma hidra de muitas cabeças, ou então como a imagem do homem que cai ao mar com uma bolsa onde leva sua fortuna, e para não afundar e morrer, deve livrar-se dela. Essas alegorias exprimem o peso da consciência inerente à prática usuária. Isso acreditando-se que haja consciência espiritual por parte de quem empresta. Consciência espiritual. Quando debatemos o desenrolar do renascimento comercial, é comum estabelecermos uma representação da burguesia, que se forma enquanto classe naquele momento.
O burguês, mais do que se envolver com outro tipo de atividade econômica, apartada dos antigos ditames da sociedade feudal, seria uma personagem histórica dotada de outros valores, interesses e práticas, diferenças de comportamento que o instalaria no centro das mudanças que marcam o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. No entanto, não devemos nos tomar por essa perspectiva, acreditando que o burguês era uma figura alheia à realidade, à tradição que o cercava. Muito pelo contrário, os burgueses ainda carregavam entre si um forte sentimento religioso que, e muitas vezes, o colocava em situação conflituosa. Ao tomarmos a prática de usura como exemplo, a sua condenação pela Igreja, temos um instigante caso em que as práticas comerciais da burguesia entrariam em choque com a interpretação oficial que os clérigos medievais davam ao empréstimo de recursos sobre a cobrança de juros. Agora vamos lá. E o dízimo que eles pedem, não é usura? Os envelopinhos que eles passam pedindo dinheiro, não é usura? Claro que é, inocente. Incoerência da igreja, pois através dos cruzados eram cobrados altos juros sobre os empréstimos efetivados para o governo da época. E como é que esses cruzados tinham tanto dinheiro? Indiretamente, vemos isso acontecer continuamente nas igrejas, como disse, e templos, onde através da lavagem cerebral, cobram o dízimo e as doações, que deveriam acontecer naturalmente e não acontecem. E o que a igreja tem a ver, ou o Criador tem a ver com dinheiro? Dinheiro não é prática do Cristo, não é prática do Criador. Dinheiro foi criado para ajudar, porque antigamente, vocês devem saber, é claro, só havia troca de mercadorias. Não importava, você trocava uma bolinha de gude por um boi. A diferença é desproporcional. Mas é assim, cada um tem um valor. Para um, a bolinha de gude valia o preço de um boi. Agora não, aí inventaram o dinheiro, o papel, que é o salário, Aí criou-se toda essa parafernália de cobranças indevidas e vendas por preços absurdos, impostos absurdos, chegando em certas situações a 50%. Isso não é usura? Numa sociedade em que toda a consciência é uma consciência religiosa, de forma geral, os obstáculos são, antes de tudo, ou finalmente, religiosos. A esperança de escapar ao inferno, ó a ignorância, graças ao purgatório, permite ao usuário fazer avançar a economia e a sociedade do século XIII em direção ao capitalismo. Quer dizer, o cristão vive praticando a usura, mas tem receio, ou seja, ele quer escapar do inferno, mas ele vive nisso. Todos vivemos, Porque é aqui, é a mente. Ao analisarmos pensadores como Nietzsche, Marx, Freud, entre outros, não existe um consenso entre eles no que se refere ao verdadeiro significado do termo usura. Minha interpretação, ou seja, a interpretação de Átalo Azael, vai mais fundo, no que tange ao real significado, que mesmo na Bíblia não tem uma interpretação equivocada.
pois, como eu já disse antes, toda ela é metafórica. Continuamente, até os dias de hoje, tem sua interpretação literalmente entendida, fantasiosa, como venho lhes ensinando paulatinamente nos vídeos anteriores. O real significado não tem nada a ver com dinheiro, mas com o valor das atitudes emanadas pelas almas encarnadas. O mesmo que o dízimo, oferta. Portanto, podemos afirmar que as interpretações estão totalmente erradas. O texto bíblico é um compêndio que fala da parte espiritual do homem ou do ser humano, que, sem entendimento e sem consciência, acredita que mesmo o falso Deus que adoram, ou Criador, fale em dinheiro, acreditando que ele tenha ditado o conteúdo bíblico. Outro grande erro, pois ela foi criada pelo próprio homem, como já dito em outros vídeos, com sentido excluso de domínio das massas, que se mantém assim até os dias de hoje, com raras exceções. Podemos observar claramente que, se o dito no texto, a igreja ou templos, jamais seriam suntuosos, com suas luxúrias e seus comandantes bilionários, mostrando um total desrespeito, se fosse verdadeiro, aos textos sobre a usura criado justamente por eles. Riqueza construída desrespeitando a lei, portanto mostrando claramente a quem consegue ver que tudo não passa das mentiras e ilusões, e que suas interpretações são, sim, equivocadas, como disse anteriormente. Vou procurar mostrar a vocês as reais definições de que deveria ser dada no dicionário. Usura não é somente o que faz o governo cobrando impostos absurdos, os bancos cobrando juros sobre juros, chegando até mais de 300% ao ano, sobre o valor emprestado ou financiado, num total desrespeito, se fosse verdadeiro ao que diz a Bíblia e com o aval do Banco Central do Brasil. Usura é um amigo, um parente, um irmão pedir dinheiro emprestado, ou seja, o que for, qualquer coisa, e da mesma forma que os bancos, você cobrar altos juros de empréstimos concedido. Usura também é inclusa do lado contrário, ou seja, o amigo, parente ou irmão lhe pede dinheiro emprestado quando em verdade não está precisando ou tenha feito dívidas, porque ao fazê-la não pensou, sem noção, eu preciso ou eu quero? E nesse caso, cabe a toda a sociedade endividada. Pergunte-se sempre, eu preciso ou eu quero? Porque se você precisa é uma coisa. Agora, se você quer, simplesmente você se endivida inutilmente, à toa. Pois geralmente agem no eu quero, como eu disse, sem pensar nas consequências do futuro. Podemos também completar que a usura é você pedir emprestado e não pagar, com exceção aos bancos. Nesse caso, tanto está contido a conduta errônea de uma moral deturpada, da falta de respeito, da falta de consciência de que todos somos um. E o que você faz? Não afeta só você, mas a todos que o cercam. Vejam bem, estou falando de empréstimo a amigos e parentes, relativo a bancos, a história é outra. A usura tem como significado real a falta de ética, falta de educação e cultura, falta de escrúpulos, falta de conduta moral, como já dito,
falta de respeito ao próximo. Portanto, a usura tem a ver com a sua conduta, sua atitude em relação ao outro, a sua capacidade consciencial, o seu discernimento. Ao observarmos atentamente, notamos exatamente o contrário, efetivado tanto pela igreja como pelo governo. Usura é você vender um carro dizendo que está bom, enganando o leigo comprador, pois o mesmo está deteriorado, cujo comprador verificará após compra, e quem vendeu não assume a responsabilidade pela correção dos defeitos ou devolução do dinheiro. Usura são utilizadas por muitos profissionais de saúde que estão lá em suas funções só por quanto ganham por mês e não para dar um atendimento decente a quem quer que seja. Não generalizando. Usura é um SUS, dar um péssimo atendimento, onde muitas vezes uma consulta ou um procedimento pode levar anos até ocorrer. Usura é o seu vizinho não ter respeitado, não ter respeito, utilizando sons em alto volume, incomodando a todos à sua volta. Da mesma forma, tendo um cachorro que late o tempo todo, sem que tomem nenhuma providência em silenciá-lo. Usura está, no contrário, um vizinho matar o cão para silenciá-lo, podendo ocasionar com isso brigas ou até morte. Tudo pelo desrespeito, pela falta de entendimento, pela falta de consciência. É o uso da usura. Usura está em um parente, vizinho ou amigo te auxiliar, levando-o a um médico por necessidade ou falta de um transporte adequado, depois te cobrar excessivamente, como cobrança de dívida, invertendo-se o papel. Agora você o leva para cima e para baixo, pois passou ele a necessitar de médicos e hospitais. No entanto, começa a abusar de sua retribuição, usando você muito mais do que o auxílio prestado, inclusive no dia que você o leva ao médico. Pede a você que também o leve ao banco, à farmácia, ao mercado, numa total cara de pau, como se a sua obrigação é fazer tudo isso, quando inclusive você já pagou aquela dívida, que não deveria ser, porque se você faz de bom grado, não é dívida, você não vai cobrar nada do outro. Auxiliando-o o mesmo tanto que ele fez contigo. É o que eu acabei de dizer. Um favor deve ser apenas pago na mesma proporção. Usura é o religioso querer impor a você sua crença, quando ele mesmo não tem ideia de que está equivocado em suas convicções. Usura é você usar o outro para seu benefício. Usura é você obrigar o outro a fazer o que não quer, inclusive sexo. Usura é você pagar um salário pequeno ao seu funcionário quando sabe que deveria ser maior. Usura é você fingir que trabalha ou faz corpo mole, acreditando que merece um salário maior. Usura é você cobrar atitudes corretas quando não sabe nem o que é certo e errado. Usura é você escolher um presidente sem se dar conta que a vítima é você mesmo. Usura é o cidadão viver de achismos, em vez de buscar conhecimentos. Bom, meus queridos, creio que tenha deixado bem explícito o que é o termo usura, que não depende apenas de, como diz a igreja e a justiça, que é só em dinheiros, mas está incluso em suas atitudes. E o que vemos de usura sendo o tempo todo usada, não é verdade?
Usura também pode ser um termo derivado de mentiras. Usura atrás de usura, mentira atrás de mentira. Aí vem uns idiotas dizendo que não se pode dizer a verdade. Por que não se pode dizer a verdade? O problema é do outro, que não tem a capacidade de entender. Aí fica todo esse joguinho social, Mentiras atrás de mentiras. Vamos lá. Creio que já tenho deixado claro o que é a usura. E que você já tem a capacidade para analisar quais são as outras. Pois se eu for ficar aqui descrevendo, o vídeo ficará muito longo. E o objetivo de todos os vídeos do canal é fazer você pensar fora da caixinha. Então, se você que assiste esse vídeo está no seu mundinho, na sua mente arcaica, pequenininha, sai desse mundinho seu aí. O mundo é muito maior. Olha o tamanho do cosmos. Você fica aqui preso, amarrado. Então, o intuito é fazer você pensar fora da caixinha. É fazer com que avancem sem ficarem presos ao passado e ao que lhes foi ensinado. Só assim todos caminharão no sentido da evolução, principalmente espiritual. Lembre-se, se forem pesquisar o que é a usura, não encontrarão as explicações finais que lhes dei como revelação do que lhes é ocultado, do que lhes é ocultado. Podem verificar. Só encontrarão explicações sobre dinheiro, quando o significado é mais profundo, como lhes mostrei. E nem governo, nem religiões querem que você chegue a esse entendimento da verdade. Como diz o ditado, quem tiver olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Ok, meus queridos? Despeço-me mais uma vez, fraternalmente, desejando a todos que se faça luz em vosso caminho e que esse ano de 2023 a presença do Criador seja maior em vossa jornada. Assim seja. Até breve, meus queridos.